Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Saúde e Segurança do Trabalho 3. Eu sou a professora Lohana e eu estarei ministrando essa aula para o curso técnico de Segurança do Trabalho do Instituto Monte Oreb, certo? No decorrer da nossa aula, caso surja alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco, certo? Então vamos lá dar início à nossa aula. Saúde e Segurança do Trabalho, um assunto extremamente importante. Mas por que é um assunto tão importante, né? Primeiro, que a saúde é a segurança do trabalhador, que é o fato mais importante, né? O trabalhador, ele está em contato direto com riscos, né? É o trabalhador que exerce aquela função, é o trabalhador que está em contato com os riscos. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a saúde e a segurança do trabalhador, né? Do próprio trabalhador. E segundo, que a saúde e a segurança do trabalhador vai interferir no trabalho, na empresa, né? Na vida do trabalhador e na sociedade, né? Mas como assim, né? A saúde e a segurança do trabalhador, ela tem influência em tantas áreas, né? Como assim, professora? Então vamos pensar. A gente tem uma empresa, né? Essa empresa, ela atende, né? Ela tem as condições necessárias de saúde e segurança do trabalhador. Esse trabalhador, ele vai trabalhar bem, ele vai produzir bem, né? Então, vai estar gerando lucro para a empresa, né? Então, já é um ponto positivo para a empresa, né? Aquele trabalhador, ele está trabalhando dentro das normas, o trabalho vai fluir, então tá certo. Agora, vamos supor que tem uma empresa que não trabalha com a segurança do trabalhador, né? Ela não tem os equipamentos necessários e vamos supor que esse trabalhador se acidente, né? O trabalhador se acidentou e aí o que vai acontecer? Ele vai ter que ficar afastado, né? Ficando afastado vai ser um prejuízo para a empresa, né? Porque se a empresa conta com aquele trabalhador para exercer tais funções, então ela precisa daquele trabalhador. Se ele se acidentar e ficar afastado, vai ser um prejuízo para a empresa, né? Vamos colocar, por exemplo, uma obra. Se for uma obra e aquele trabalhador ficar afastado, pode interferir no cronograma da obra, porque vai precisar de outro trabalhador. Dependendo da função, esse trabalhador vai ter que ser treinado, né? Então, vai atrapalhar, né? Então, aqui é o dano para a empresa em relação à segurança. E a sociedade? Como assim danos à sociedade? Vamos supor que esse trabalhador se acidente, né? Esse trabalhador, se ele não tiver um plano de saúde, ele vai precisar do sistema público de saúde, né? Precisando do sistema público de saúde, vai ter uma maior lotação, ele vai precisar de mais atendimento, né? Se ele está acidentado, ele não vai conseguir trabalhar, não vai gerar renda, né? Então, esse é o impacto também na sociedade e principalmente na vida do trabalhador, né? Vamos supor que esse trabalhador seja o chefe de família, né? Se ele está afastado, como é que ele vai conseguir trabalhar? Ele não vai conseguir, e isso vai gerar um problema, né? Então, a gente observa como é importante a saúde e a segurança do trabalhador, né? Como esses pontos interferem em vários outros aspectos, né? Então, por isso que é tão importante. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar disso, né? Da saúde e da segurança do trabalhador. Na nossa aula, a gente vai falar de dois pontos, né? Que interferem na segurança e na saúde do trabalhador. O primeiro é a proteção contra incêndios, né? Incêndio é algo que ocorre e se você não souber como agir, o incêndio ele toma uma proporção muito grande, né? E tem situações que a gente consegue reverter, né? Então hoje a gente vai ver isso aqui. E se a gente consegue reverter uma situação de incêndio, a gente pode estar colocando a vida de muitos trabalhadores em segurança, né? Então por isso que a gente vai falar sobre proteção contra incêndio. E outro assunto muito importante também é a relação do EPI e EPC, né? Que são os equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, hoje na aula a gente vai tratar desses dois assuntos, certo? Antes de entrarmos no assunto, aqui tem uma medida de controle de risco, né? Essa é uma medida, é um cronograma, como deve ser feito para a gente estar fazendo o controle de riscos, né? Então, ela fala o seguinte, que primeiro a gente tem que ter a eliminação, né? Então, eliminar a fonte de risco do local. Então, o trabalhador,
ele vai estar num ambiente que, dependendo do ambiente, tem como eliminar o risco, né? Então, o primeiro fato é a eliminação de risco, né? Então, é o que a gente vai ver na nossa aula. Ah, professora, tá acontecendo um incêndio. O que eu faço? A gente vai ver. Será que tem como eliminar os riscos para evitar esse incêndio, né? Ou a gente vai, se não tiver como eliminar, a gente tem como minimizar? Então é isso, né? Então essa medida de controle fala sobre isso, os pontos importantes. Então o primeiro aqui é eliminar. A gente elimina a fonte de risco do local. Não dando para eliminar, a gente tenta minimizar, né? Para evitar mais danos, né? Então, certo, o primeiro ponto é esse. O segundo é a substituição, né? O que diz aqui? Trocar o material por outro que seja intrinsecamente seguro, né? Foi o que eu disse. A gente eliminou? Eliminou. Não conseguiu eliminar? Então a gente vai fazer o quê? A substituição, né? Ah, professora, mas em que caso faz a substituição? Por exemplo, você está mais uma vez uma obra, né? Tem um maquinário, aquele maquinário está apresentando um defeito, né? Ah, aquele trator está apresentando um defeito. Ele não está funcionando corretamente. Então a gente vai ter que fazer o quê? A substituição, né? Então faz a substituição. Próximo são os controles, né? Aí são medidas físicas de controle do risco, com o objetivo de amenizá-lo, né? Então o que acontece? Como eu falei, tentou eliminar, não tem como eliminar, tenta minimizar ou substituir, né? Não deu para substituir, a gente vai controlar, né? Que é o que mais acontece, né? Todas as empresas, elas têm riscos, né? A gente não consegue eliminar todos os riscos, né? É muito difícil você eliminar todos os riscos. Então, o que a gente faz? A gente controla, né, esses riscos. É o que fala aqui. O terceiro ponto é controlar. Então, a gente vai controlar. O quarto é a sinalização. Então, a gente identificar e bloquear a fonte de risco, alertando quanto à sua existência. Então, a gente conseguiu controlar, só que o risco ainda existe. Mesmo controlado, o risco ainda existe. Então, o trabalhador, ele tem que saber que aquele risco existe. E a gente vai informar esse trabalhador que tem o risco como? Sinalizando. Então, a gente vai sinalizar que naquele local tem um risco. Então, a gente controlou e agora a gente vai sinalizar. Aí aqui o próximo passo é o EPI, último recurso, quando o risco não pode ser totalmente eliminado ou controlado, né? Então a gente não conseguiu controlar, a gente sinalizou e mesmo assim ainda tem um risco, a gente vai usar o EPI, certo? Então essas são as medidas, né, de controle de risco, né? Então é só uma introdução à aula mesmo, né? Como é que a gente pode controlar os riscos, né? Antes de entrar de fato dentro do assunto, né? Então, esses são 5 passos. Eliminação, não conseguiu, minimiza, substitui, controla, sinaliza e a utilização do EPI, certo? Então, essas são as medidas de controle. Agora, vamos entrar no assunto, né? Que é o proteção contra incêndios, né? Como eu disse anteriormente, quando a gente sabe o que fazer, às vezes um incêndio de pequena proporção a gente consegue evitar, né? A gente consegue evitar que se torne um incêndio de grande proporção. Às vezes com uma simples atitude. Então é isso que a gente vai falar hoje no Proteção contra Incêndios. Então vamos lá. Antes de entrarmos mesmo no assunto, a gente tem que saber a origem do incêndio, né? A gente tem que saber como começa, né? Se a gente sabe como se dá início, a gente sabe como reagir em certas situações, né? Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é na fonte de ignição, né? Essa fonte de ignição. Aí aqui fala, é uma mistura dentro dos limites, né? De inflamabilidade. Necessita apenas de um elemento para se produzir um incêndio ou uma explosão, né? Então, o que é essa fonte de ignição? A fonte de ignição é a fonte de calor mesmo, né? O que precisa, é um elemento que precisa para produzir um incêndio ou explosão. E o que são essas fontes de ignições? Aí a gente tem a faísca, as centelhas, as chamas abertas, os pontos quentes, eletricidade estática e etc.
mais pra frente a gente vai ver uns exemplos, certo? Aí, na presença de produtos inflamáveis, é de fundamental importância o controle das referidas fontes de ignição. Então, o que quer dizer aqui? Ele quer dizer que quando a gente tem um produto inflamável, a gente tem que fazer o quê? Controlar a ignição, porque a ignição é o que vai dar início, né, a esse incêndio ou explosão. Então, quando a gente tem o produto inflamável, a gente tem que controlar. Como, por exemplo, aqui na imagem a gente até vê, né? Um posto de gasolina. A gente tem um posto de gasolina que tem presença de produtos inflamáveis. O que tem que ser feito? A gente tem que controlar a presença de ignição. Que é o quê? Faíscas, centelhas, chamas, né? Por isso que é proibido a gente fumar em posto de gasolina, né? Porque a gente tem produto inflamável e a gente tem a ignição, que é o que precisa para ocorrer um incêndio ou uma explosão, né? Então é isso que tem que ser feito, né? Em relação às faíscas, né? Ou à ignição, perdão. Então isso é ignição, né? Aí aqui diz o seguinte: o risco mais significativo diz a respeito à possibilidade de vazamento na presença de fontes de ignição, né? Então, o que mais acontece, principalmente em postos de gasolina ou essas fábricas que contêm muitos produtos inflamáveis, né? Então, é o vazamento, né? Então, se aqui os equipamentos eles estão bem armazenados, eles estão lacrados, pode não ter problema, né? Dependendo do produto, pode não ter problema, né? Como, por exemplo, o posto de gasolina. Os produtos, eles estão lacrados, eles estão bem armazenados, né? Então, naquele momento não tem problema. Só que se tiver um vazamento e aquele vazamento não for perceptível, né? Aí que entra o risco, né? Se tiver uma fonte de ignição, aí pode acontecer um incêndio ou um vazamento. Então, aqui, como diz, o problema é o vazamento, né? Aí diz o seguinte também: as fontes de ignição podem ser as mais variadas possíveis, né? E podem gerar temperaturas suficientes para iniciar um processo de combustão da maioria das substâncias, né? De inflamáveis. Então, a gente tem várias substâncias, né? Então, a menor que for a ignição, ela já pode ser um risco enorme, né? Que é o que ele fala aqui. Então, essa é a ignição, né? É a fonte do incêndio e da explosão, né? Aí aqui, a gente vai falar da faísca. O que é a faísca, né? Aí diz o seguinte: a faísca é o impacto de uma ferramenta contra uma superfície sólida, né? Que pode gerar uma alta temperatura em função do atrito. Então, vocês podem observar aqui, ó. Tem duas ferramentas que estão em atrito, né? E essas ferramentas geram uma faísca, né? Então, essa é a faísca. Né? E aí, diz o seguinte, que essas faíscas, elas podem gerar uma alta temperatura, né? Então, por isso que é tão perigoso também a faísca, né? Às vezes a gente olha assim, é só uma faísca, não tem calor, não tem problema. Tem. Dependendo da faísca, ela pode sim ter altas temperaturas, né? Então, é bem importante a gente tomar cuidado em relação a isso, né? E olha só, que eu havia dito para vocês. Ela pode chegar em até 700 graus Celsius, né? Olha só, 700 graus Celsius é muita coisa. Então, não subestime uma faísca. Não ache que é porque é uma faísca que ela não vai ter alta temperatura, né? Ela vai sim apresentar alta temperatura. O próximo aqui é a brasa de cigarro, né? A brasa de cigarro pode alcançar temperaturas de em torno de 1000 graus Celsius, né? Então, muita gente, às vezes, tem o hábito, né? Principalmente nas BRs, de estar fumando e jogar o cigarro pela janela, né? Achando que aquele simples cigarro não pode causar um dano, não vai causar um dano. Mas pode sim, olha, 1000 graus Celsius, né? Vocês observem que tem muitas queimadas que elas se originam de uma simples brasa de cigarro, né? Uma simples brasa de cigarro pode dar origem àqueles incêndios de grandes proporções, né? Então, sim, essa brasa de cigarro, ela atinge altas temperaturas e pode ser um risco sim, né?
Então tem que tomar bastante cuidado. O próximo é a chama direta, né? A chama direta é a fonte de energia mais fácil de ser identificada, né? A gente vê aqui, ó, um isqueiro, quando a gente utiliza o fogo, né? Um fogão ou um fósforo, né? Então aqui são chamas diretas. A gente identifica, a gente sabe que ele tem uma fonte de calor, né? E até mais perceptível em relação à temperatura, né? Mas também é outro tipo de ignição. E aqui a gente tem também outra fonte de ignição, que são misturas perigosas, né? O que são essas misturas perigosas, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente pega um produto, né? Um produto já inflamável e mistura com outro. Aqueles produtos, eles podem ter uma reação química e ter essa explosão, né? Porque são produtos que têm composições diferentes, né? E que não devem ser misturados. Então é muito perigoso. Aí que fala, por exemplo, uma pequena quantidade de acetona dentro de um tanque de querosene, né? Uma pequena quantidade. Olha só, pode ser inflamável, né? Pode ser uma fonte de ignição. Porque, como eu falei, pode ter uma reação química e gerar um calor, né? Gerando esse calor é uma fonte de ignição. E olha só, querosene e acetona, né? Então, aí também é uma fonte de ignição. Outro exemplo aqui, né? A gasolina misturada com óleo combustível pode mudar o ponto de fulgor deste, né? Pode ser muito perigoso. Então, misturas perigosas, misturas de substâncias, também é uma fonte de ignição que é muito perigoso, né? Aqui, eu tenho um vídeo, só voltando à imagem anterior, aqui são as formas de ignição, né? Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês como se dá início, né? Como se inicia um incêndio, né? E aqui a gente vai observar a fonte de ignição, né? E aí depois eu vou passar o vídeo e aí depois a gente comenta em relação ao vídeo. Observem o vídeo, né? Aí aqui no vídeo a gente tem uma árvore de Natal, a gente tem tapete, sofá, a gente tem uma sala, uma abajur, né? E vamos observar essa árvore de Natal, né? Vou dar uma pausa aqui. A árvore de Natal, né? Observem que a fonte de ignição foi aqui, ó. Onde iniciou o incêndio, né? Observem a proporção desse incêndio, né? E tão rápido que ele tomou conta do ambiente. Observem que ele já pegou fogo na árvore de Natal, logo o sofá, que são fontes também de fácil combustão, né? E aí temos um tapete, temos eletricidade. Observem que em 42 segundos, praticamente a sala inteira já estava tomada pelo fogo, né? E aí a fonte de incêndio, né? A fonte de ignição foi o quê? Um pisca-pisca, né? A gente tem o pisca-pisca, que provavelmente pode ter ocorrido um curto, né? E aí deu início a um incêndio, né? Então são coisas pequenas. Observaram no vídeo que 40 segundos já tinham tomado conta de tudo. Porque aquela sala, ela tinha muitos materiais de fácil, né? Combustão, que queima fácil, né? Então o fogo, ele tomou uma proporção enorme. E a fonte, mais uma vez, repetindo, a fonte de ignição, né? Pode ter sido o pisca-pisca, né? Ele podia estar com um curto e aí se deu início ao incêndio, né? Então a gente tinha um produto, né? E a fonte de calor, a fonte de ignição. Então, se deu início a um incêndio, né? Por isso que é tão importante a gente ter cuidado em relação à eletricidade também, né? Em relação a pisca-pisca, não deixar ligado, né? Quando você não estiver presente. E até mesmo presente, vocês viram, né? Não dá tempo de fazer nada. 40 segundos é muito rápido, né? E principalmente na sala que tudo que tinha ali era fácil para ser queimado, né? Então é isso. Agora a gente vai falar do controle, né? Que é muito importante. Aí aqui diz o seguinte: na presença de produtos inflamáveis, é fundamental a importância o controle das referidas fontes de ignição, né?
Então a gente vai controlar, né? Quando a gente tem produto inflamável, como por exemplo o posto de gasolina, a gente tem que ter muita atenção para esse controle da fonte de ignição, né? Porque como a gente viu anteriormente, às vezes tem um vazamento e a gente nem sabe, nem tá vendo. Então por isso que a gente tem que ter esse controle da fonte de ignição, né? E aí como é feito esse controle? A gente vai fazer o controle em relação a com uma ventilação adequada. Em relação à ventilação adequada, vamos colocar, por exemplo, um depósito de gás, né? O depósito de gás, ele é um gás, né? Como o próprio nome diz, é um gás. Se for um ambiente fechado e tiver um vazamento de gás, o risco é bem maior, né? Então, se for um ambiente bastante arejado, né, uma ventilação adequada, então a gente já vai estar controlando os riscos, no caso de um depósito de gás. Ele é arejado, ele é ventilado, então aquele gás não vai ficar preso naquele local e não vai oferecer risco, né? Ele é ventilado, ele não vai ficar preso, então a gente vai estar controlando, né? Então, o controle em relação à ventilação adequada. O próximo é isolando adequadamente processos ou operações auxiliares consideradas, né? Então, tem operações como por exemplo, o transporte desses produtos, né? Então, o transporte desse produto também é um risco. Então, tem que ter um controle, tem que ter um processo adequado, como por exemplo no transporte, né? Para fazer esse transporte de forma segura. E aí, o próximo é aterramento adequado das instalações, máquinas e equipamentos, como por exemplo o posto de gasolina, né? Ele tem o seu material aterrado, que oferece mais segurança também, né? Então a gente tem que fazer o controle. Aí aqui fala também que os produtos inflamáveis devem ser armazenados em áreas isoladas dos restantes das instalações e edificações. Como por exemplo aqui. Então ela vai no posto, mais um exemplo, o posto de gasolina. Então esse produto ele vai ter que estar separado, né? Como por exemplo a gente viu o vídeo na árvore de Natal. Se ele estiver perto do sistema de instalação elétrica e tiver um curto, né? Aquela instalação ela vai estar gerando uma faísca, né? E aí pode ocorrer uma explosão. Então tem que estar distante, né? Tem que ser armazenado em lugares separados, né? E aí diz o seguinte também: armazenamentos auxiliares são os principais responsáveis pelos sinistros, né? Armazenamentos auxiliares. O que são isso? A gente tem o armazenamento, o local que foi destinado para isso, um exemplo. Mas aquele local que foi destinado para isso está cheio, né? Aquele local tem todas as instalações necessárias para oferecer segurança. Só que aquele local, aquele depósito, ele está cheio. Então eu vou utilizar outro lugar que não está adequado para fazer o armazenamento. E aí que mora o perigo, né? Como é que fala? São os principais responsáveis pelo sinistro. Por quê? Porque aquele local ele não está adequado para esse tipo de armazenamento, né? Então ele vai sim oferecer um risco. Então aqui por isso que fala que esses lugares auxiliares são os que mais ocorre perigo, né? O próximo. No caso de tambores e outros recipientes transportáveis, devem ser deixado um corredor separado, os edifícios anexos e o armazenamento, né? Então tem que ser tudo separado. Tem que ter. Aí, ó, em relação ao transporte, né? E a zona de armazenamento deve ser utilizada única e exclusivamente para este fim, né? Então, como eu citei o exemplo do local utilizado para armazenagem, se aquele local for utilizado para armazenagem, é somente para esse fim. Você não vai utilizar para outra situação. Você não pode usar armazenamentos auxiliares. Ou você não pode também, eu tenho um lugar para armazenagem, só que está sobrando muito espaço. Eu vou utilizar esse espaço para estar armazenando outras coisas. Não pode, né? Então tem que ser exclusivamente para esse fim, né? E aí, o uso de recipientes metálicos, né? Preferencialmente, porque é um material que não é fácil, né? Para combustão. E a estocagem dos recipientes devem ser feitos em pallets, evitando-se o contato direto com o piso e a altura do empilhamento, né? Sempre que possível, não deve ser superior a um recipiente. Então, evitando o contato, né? Direto com o piso,
Sempre que possível também não ser superior a um recipiente, não armazenar muitos em empilhamento, né? Porque às vezes na hora de retirar pode acontecer um acidente. Então eles devem ser armazenados, estocados dessa maneira, né? E realizar inspeções regulares para detecção de possíveis vazamentos. Como eu disse, o vazamento é um dos fatores mais perigosos, né? Porque às vezes a gente não tá vendo que aquele produto tem vazamento, né? Então é bom sempre fazer uma inspeção, né? Para evitar que aqueles produtos estejam contendo vazamento.